Oh, glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Um bom dia, meus irmãos, a todos. Hoje é domingo, dia 11, e a gente, pela misericórdia do Senhor, quer trazer uma palavra de meditação, aleluia, para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos, para aquele que é simpatizante da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Esta palavra, antes de eu transmitir a vocês, meus queridos, ela também falou ao meu coração. E eu resolvi passar esta palavra hoje para vocês. Estava lendo agora de manhã cedo e resolvi então fazer este vídeo, aleluia, trazer essa palavra de edificação, de consolação, de edificação, exortação, amém? Quero pedir a Deus que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias, suas vidas, e pedir licença a você, meu irmão, para entrar na sua casa, no trabalho onde você está, para entrar aí na igreja, na congregação onde você está nesta manhã. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, eu estou, louvado seja Deus, lendo o livro de Juízes, Louvado seja Deus, eu já terminei aqui o Velho Testamento, estou recomeçando novamente, pela misericórdia do Senhor, a leitura da palavra de Deus. E lendo Juízes, Deus me tocou o coração aqui na parte de Sansão. Juízes é um livro que vai falar da inconstância do povo. O povo que outrora agora sem Moisés, sem Josué, sem um guia, humano, agora esse povo começa a ficar disperso. Um povo sem orientação, sem instrução, apesar deles conhecerem, eles começam a desandar. Um povo que agora, depois que já não está Moisés nem Josué, e eles já entraram, já conquistaram as cidades, já teve tudo dividido, eles agora passam a estar ali sem a presença desses seus líderes, aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que eles voltaram a pecar contra Deus, a desobedecer a Deus. E aí Deus levanta, meus queridos irmãos, juízes, homens, para que o povo venha estar na linha, obedecendo. Mas também a palavra de Deus vai falar que quando morria o juiz, o povo voltava a morrer. E teve vários juízes, Jefté, Sansão. A gente vai aí ao longo da história, vamos ver que houve muitos juízes, que Deus levanta para poder orientar o seu povo, aleluia. Mas o povo, a gente vai falar de Tola, Jair, que eram também outros juízes, e o povo vivia de Gideão. Então houve vários juízes e Sansão é um deles, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus levanta Sansão para poder o povo ali que estava sendo oprimido pelos filisteus, pelos amalequitas, Deus levanta, que o povo na desobediência, irmão, havia uma promessa na palavra de Deus, que era a questão das bênçãos sobre a obediência, Era algo condicional. Se o povo obedecesse, Deus abençoava naquela época. Se o povo desobedecesse, saía fora da linha, estava vivendo fora dos padrões daquilo que o Senhor Deus, o Eterno, colocou. Então Deus permitia que uma situação adversa viesse contra o povo, que eles fossem oprimidos, pelos outros povos que ali estavam, porque eles não
expulsaram todos da terra, né? Até porque Deus permite esse povo ficar justamente para servir de quê? De lição para o povo de Israel. Porque Deus já sabia da inconstância desse povo. E a palavra de Deus vai falar que a mãe, né, a esposa de Sansão, os pais de Sansão, a mãe dele, ela era estéril, né? Ela não podia ter filho. Então eu vou ler aqui só o primeiro, um pouquinho da primeira parte de Sansão, para a gente ter aqui como pano de fundo, que vai falar assim, né? Os israelitas, antes, irmão, vamos orar. Soberano Deus e Pai eterno, toma a nossa frente, fala a cada coração, em nome de Jesus, que esta palavra vá de encontro a cada irmão e irmã, a cada crente, a cada evangélico, a cada pessoa que crê. E Pai, em nome de Jesus, não somente, meu Senhor, aos crentes, porque essa vai ser uma palavra voltada para aquele que está ali servindo a Deus, para aquele que está ali no caminho, mas também uma palavra para as demais pessoas. Edifica cada vida, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Já tinham orado, mas eu gosto de orar também novamente para as pessoas saberem que aqui não é de qualquer jeito. Diz assim, meu irmão, vou ler a história aqui logo do primeiro versículo, no capítulo 13 de Juízes, falando sobre Sansão. Diz assim a palavra de Deus: os israelitas pecaram uma vez mais contra o Senhor, e por esse motivo ele permitiu que sofressem por 40 anos sobre o domínio dos filisteus. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia o anjo apareceu a essa mulher. Lhe anunciou: tu és estéril e não tiveste filhos. Contudo, conceberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado. Não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Porquanto ficarás grávida e terás um filho, e ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Amém? Até aqui. Meus queridos, então veja que mediante a desobediência ali do povo, né, que estava sendo oprimido pelos filisteus, Deus, o anjo do Senhor aparece ali, a Manoá, fala com ele, diz para ele, né, que a esposa dele é estéril, nunca teve filho, mas que agora ela terá um filho que não poderá beber, vai ter o cabelo longo. Esse filho não poderá beber bebida fermentada, não poderá tocar em nada imundo e morto, não poderá fazer das coisas que o Senhor tem falado, né? Tem que andar na palavra. E a própria mãe também tinha que se cuidar. Haja vista que a criança já, né, que Deus ia fazer com que ela concedesse, estaria no ventre. Então ela também teria que ter esse cuidado com ela mesma, de não beber nenhuma bebida fermentada, de nada que fosse contrário àquilo que o Senhor estava falando. Este menino, então, ele cresce, Sansão, ele cresce de acordo com os cuidados que Deus determinou que os seus pais teriam com ele, porque Sansão, diz aqui a palavra, ele seria um instrumento usado por Deus para libertar Israel, o povo, da opressão dos filisteus. Louvado seja Deus por isso. Então Sansão, ele foi consagrado, ele era nazireu, consagrado desde o ventre de sua mãe. E Sansão, louvado seja Deus, ele vem na sua trajetória, libertando ali
O povo de primeira mão, ele vai casar-se com a filisteia, né, bonita. Só que essa primeira esposa dele, ele vai falar, ele ao casar-se, ele aos convidados dela, as pessoas que vêm, e essas pessoas que são convidadas dela, alguns são da Filisteu, e Sansão faz uma charada para eles, né? Para eles adivinharem a charada, e ali Sansão daria algumas vestes para ele, se eles adivinhassem. E eles ficam ali durante um tempo e eles não conseguem adivinhar essa charada, e eles fazem o quê? Eles oprimem a esposa, essa primeira noiva de Sansão, dizendo se ela não contasse, eles então matariam o pai dela, a família dela. E ela, se vendo então encurralada, ela pede para Sansão contar a charada para ela. E ele conta. O que acontece? Ela fala, né? A gente vai ver isso aqui no capítulo 14. Veja, Sansão desceu até a cidade de Tiná e ali contemplou uma moça filisteia. Retornou para sua casa e solicitou a seu pai e sua mãe. Reparei numa jovem entre as filhas dos filisteus. Peço-vos que tome-a por esposa para mim. No entanto, seu pai e sua mãe questionaram-lhe: não há mulheres entre as filhas dos teus parentes e no seio de teu povo, para que vás procurar esposa entre os incircuncisos? Mas Sansão replicou a seu pai: consiga para mim, te peço, e esta jovem pela qual me apaixonei. Seu pai e a sua mãe, entretanto, reconheciam em mesmo isso provinha da vontade do Senhor, a fim de providenciar a ocasião contra os filisteus. E o que acontece, meus queridos? Sansão, então, vai casar-se, né? Tem o projeto de casar-se com essa moça. Ele vai falar uma charada. Aqueles homens não vão adivinhar, não são capazes, né? Só depois que essa moça então revela para eles sobre o enigma, eles adivinham, e aí Sansão é tomado ali pelo Espírito Santo e consegue trazer ali para eles a quantidade de vestes que eles precisavam. O que acontece é que depois essa moça, o pai dela passa ela para um amigo de Sansão. Sansão fica com raiva, vai queimar a seara dos filisteus, e aí passa todo um processo de perseguição contra Sansão. E Sansão agora ele vai se deparar, né, na cidade de Gaza. Ele vai conhecer quem? Dalila, que também é filisteia. E a Bíblia fala que Sansão se apaixona por Dalila, né? E agora os filisteus vão ali também oprimir Dalila e dizer: olha, tu tem que fazer com que ele nos conte qual o segredo da força dele, para que a gente possa então prendê-lo. Então Sansão vai ali durante algum tempo. Dalila vai começar a incomodar a Sansão, pedindo para que ele revele o segredo da sua força. Mas vamos para o texto, meus queridos irmãos. Vamos para o texto, que é bem interessante. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu vou aqui ler capítulo 16. Diz assim a palavra de Deus: certa vez Sansão foi à cidade de Gaza. Lá conheceu uma prostituta e passou a noite com ela.
Entretanto, comentou-se na cidade, e eis Sansão veio para cá. Fizeram rodas e vigílias à noite, toda a porta de Gaza. Não se moveram durante toda a noite. Descansaram argumentando: esperemos até o romper do dia, então o mataremos. Sansão, porém, permaneceu deitado somente até o meio-dia. Então levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e as arrancou com trancas e tudo, por toda a peça sobre os ombros, e carregou para o alto da colina que está em frente da cidade de Hebrom. Passados esses acontecimentos, Sansão se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, chamada Dalila. Então os governadores dos filisteus foram procurá-la e lhe propuseram: seduz Sansão e descobre de onde vem a sua força extraordinária e com que meio poderiam dominá-lo e amarrá-lo para então subjugá-lo. Cada um de nós te dará 300 quilos de prata. E Dalila indagou a Sansão: conta-me, pois, eu te rogo, de onde vem a tua maravilhosa força, e somente de que maneira poderia ser vencido e amarrado? Sansão explicou-lhe: se me amarrassem com 7 tiras de couro novas, ainda úmidas, ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro ser humano. Então os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco e frescas que não tinham ainda sido secadas, e ela usou-as para amarrá-lo. E havia escondido alguns homens no seu quarto. Então gritou os filisteus: vem sobre ti, Sansão. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele arrebentou as tiras de couro fresca como se fossem fios de estopa, que se aproximaram do fogo. E assim não se descobriu de onde vinha a sua poderosa força. Mais tarde disse Dalila a Sansão: zombaste de mim e me disseste mentiras, mas agora eu te suplico, dá-me a conhecer o que seria necessário para amarrar-te e subjugar-te. E Sansão lhe tornou a explicar: ora, se me amarrassem firme com cordas novas que nunca tivessem sido usadas, eu perderia minha força extraordinária e seria fraco como qualquer homem. Então Dalila tomou cordas novas e conseguiu amarrar os braços dele. Em seguida gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando. E ela havia escondido alguns homens no seu quarto. Contudo, ele rompeu as cordas como se fossem umas linhas atadas aos seus braços. Depois disso, Dalila voltou a falar com Sansão e lhe pediu: até agora brincaste e me iludiste com tuas mentiras? Conta-me com que devo amarrar-te. Então ele lhe declarou: se teceres 7 tranças da minha cabeleira, um pano, e prendeste com um pino de tear, ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Mais tarde, Dalila fez com que Sansão dormisse. Assim que ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças da sua cabeça num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. E ele despertou rapidamente do sono e agarrou o pino com um tecido. Protestou-lhe Dalila: como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? Eu vou repetir este versículo, meu querido. Protestou Dalila: como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? 3 vezes me fizeste de tola
e não me fizeste saber a verdade sobre onde reside a tua grande força. Com todos os dias, como todos os dias, ela importunasse com sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. Eu vou repetir também este versículo. Como todos os dias ela o importunasse com sua insistência, ele foi cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. E lhe abriu todo o coração e revelando a ela o seu segredo. Eu vou repetir também esse versículo. Ele abriu-lhe todo o coração, revelando a ela o seu segredo. Jamais passou navalha sobre a minha cabeça. Disse ele, porquanto sou nazireu, consagrado desde o ventre de minha mãe. Por isso, se fosses rapado todo o cabelo de minha cabeça, da minha cabeça, a minha força extraordinária se afastaria de mim, e de fato eu ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Então Dalila sentiu que finalmente Sansão lhe havia aberto o coração. Eu vou repetir o versículo 18. Então Dalila sentiu que finalmente Sansão lhe havia aberto o coração de verdade e revelado todo o seu segredo. Então, seguida, mandou chamar os líderes dos filisteus por meio da seguinte mensagem: vinde agora, mas esta vez, porque ele me contou toda a verdade sobre o seu segredo. E os príncipes dos filisteus voltaram a ela, levando toda a prata prometida, fazendo com que Sansão dormisse no seu colo. Ela chamou os homens para vir e rapar todo o cabelo e as 7 tranças da cabeça de Sansão. Depois os afligiu e, humilhando, os viu suas forças se esvaírem. Então Dalila chamou Sansão. Vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. Eu vou repetir esse versículo. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Em seguida, os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e levaram para Gaza, amarrando-no com 2 algemas de bronze, e o fizeram girar um moinho no cárcere. Mas os cabelos da sua cabeça começou a crescer rapidamente logo depois de rapado. Até aqui, meus queridos irmãos, que história maravilhosa, né, meu irmão? Um homem que, desde o ventre de sua mãe, foi escolhido por Deus para livrar o seu povo da opressão dos filisteus. Sansão, uma criança, um homem, uma criança que desde pequeno, desde o ventre de sua mãe, Deus o escolhera, né? Escolheu esta família para que, através do filho que seria gerado do ventre daquela mulher, essa criança se tornaria um homem usado por Deus para livrar o seu povo da opressão dos filisteus. E aqui, meus queridos, tem uma coisa muito interessante neste capítulo, a qual eu nesta manhã estava analisando. Aleluia. Veja, Sansão, tudo que ele fazia, eu compreendo, né, pelo texto,
que havia um propósito de Deus. Havia o propósito de Deus libertar o povo dele da opressão dos filisteus. E Deus vinha levantando homens. E Deus então escolhe agora Sansão, uma família que talvez desprezada, né, pela sociedade, porque a sua mãe, a mãe de Sansão, né, como diz Sansão, é o primeiro filho, o primogênito. A pessoa que gera Sansão era uma pessoa estéril. E aí a gente vai ver o milagre de Deus também na vida da mãe de Sansão, que ela gera uma família que naquela época era desprovida, talvez não fosse tão considerada pelas pessoas, pelo povo, porque era uma mulher estéril, não gerava. Como poderia gerar descendentes, né? Aleluia. Então, a família de Sansão era uma família simples, irmãos. Seu pai, um homem, né, de Zoá, da tribo de Dan, seu nome Manoá, e a mãe de Sansão, que era uma mulher estéril. Mas agora esta mulher, esta família, teve a visita do anjo de Deus que disse: olha, tu vai ter um filho, e esse filho que vai ser gerado no teu ventre, ele tem que ser assim, cuidado desta maneira. Mas você também, mãe, vai ter que se cuidar. Não pode comer certos alimentos, porque essa criança que vai ser gerada no teu ventre, ela tem uma função. Ela tem um propósito determinado por Deus. E aí Sansão, meus queridos, eu creio que ele cresce uma criança ali no meio do povo. Aleluia, mas quando ele se torna talvez homem, né, porque a idade adulta do judeu era aos 30 anos, então eu acredito que Sansão, aleluia, já sabia de tudo isso, seus pais já tinham passado todo esse conhecimento de forma oral para ele, dizendo: olha, Sansão, você não pode beber vinho fermentado, você não pode tocar em animal morto, você não pode fazer certas coisas, porque você, Sansão, foi consagrado a Deus para livrar o nosso povo da opressão dos filisteus. Mas Sansão, aleluia, ele se apaixona por uma filisteia, e Deus já tinha dito que não era para o povo dele se misturar com os cananeus, com os outros povos, porque era um povo pagão, porque estavam sujeitos ali a adorarem os deuses dele. Mas agora Sansão se apaixona, a sua primeira esposa, também filisteia, mas ela morre. Tudo isso, meu querido irmão, penso eu, que é propósito de Deus. Talvez os pais dele, como diz o texto, não tiveram ali esse discernimento, talvez não lembrassem, né, das coisas que o anjo falou para ele, que Sansão seria um instrumento para livrar o povo dele da opressão. Sansão se apaixona por uma primeira moça, ela então o trai, né, não por sua própria vontade, ela é oprimida. Depois Sansão, ela morre, Sansão fica desgostoso, vai para Gaza, e ali em Gaza ele conhece uma mulher chamada Dalila, prostituta, mas que também era filisteia, e a Bíblia diz que Sansão se apaixona por ela. E Sansão começa ali, meus queridos, penso eu, a conviver com esta mulher, mas que também os filisteus já estavam no encalço de Sansão, porque Sansão havia matado muita gente, ele matou 1000 homens com a cajada de leão e estava sendo procurado pelos filisteus. Os filisteus estavam também desgostosos, e quando souberam que Sansão estava em Gaza, eles armaram ali uma armadilha, mas Sansão pegou e arrancou. Eles estavam ali na porta, né, esperando o momento para atacar Sansão, mas Sansão, sendo usado por Deus, arranca tudo com força. Mas Sansão se apaixona por uma mulher chamada Dalila. E esses filisteus, a liderança sabe, então vão até Dalila e diz: olha, Dalila, nós vamos te dar 300 quilos de prata, se tu nos fizer saber da onde vem a força de Sansão. Se tu não souber fazer da onde vem a força dele, para que a gente possa subjugá-lo.
Meus queridos, o que é que nós aprendemos aqui? O inimigo, meu irmão, ele quer saber da onde vem a tua fé, da onde você tira fé para continuar de pé, para lutar pelo reino. O inimigo, ele está à tua espreita, ele está à espreita do servo e da serva de Deus, esperando um momento para te subjugar, para nos subjugar. Ele usa terceiros. Ele diz, olha, observa. Eu penso, meu irmão, que o inimigo diz, usando as pessoas, observa a vida dele. Observa a vida dela, para onde ele vai, para onde ela vai, o que ele faz, o que ele vê, as amizades com que eles estão ali. Observa a vida dele, porque nós queremos laçar, nós queremos subjugar, nós queremos destruir. E às vezes, meu querido, pessoas que estão ao seu redor, que muitas das vezes você pensa que é amigo, que é até parente, meu irmão, são os primeiros a querer te destruir. Tomado, se deixando seduzir pelas coisas do mundo. Dalila aqui foi tomado pela ambição. Veja, meu querido, em momento algum a Bíblia diz que Dalila sentia amor ou paixão por Sansão, mas diz que Sansão que se apaixonou por ela. Mas ela, seduzida pela ganância, haja vista que o texto diz que ela era uma prostituta. E ela então, se vendo ali, seduzida pela prata, pela insistência também desses homens, e ela então vai a Sansão várias vezes, pedir para Sansão dizer da onde vinha a força dele. E por muitas vezes Sansão dizia uma coisa, dizia outra, mas nada dava certo, porque quando vinha os filisteus, ele colocava todos por terra. Mas a Bíblia vai falar aqui, no versículo 15, ela vinha dizer a Sansão, olha, você mentiu para mim, Sansão, como é que você me ama? Se você me ama de verdade, Sansão, você vai me dizer de onde vem sua força, porque até agora você está me fazendo de tola, você está mentindo. E diz a palavra, no verso 15, que Sansão diz assim, protestou-lhe Dalila, como podes dizer que me amas, se o teu coração não está comigo? Sansão, você está distante de mim. Sansão, você não quer compromisso comigo. Como é que você me ama se o seu coração não confia em mim, Sansão? E acredito eu, meu querido, que Sansão, comovido por estas palavras, talvez pensando, levando as coisas para algo sentimental, disse, poxa, ela me ama. Se eu contar para ela a verdade, não vai acontecer nada. Irmãos amados, o que é que a gente aprende? Tem coisas que você não deve falar para ninguém. É você e Deus. É você e Deus, é algo que só Deus vai tratar na sua vida. Eu não sei o que é e não quero saber, porque é Deus quem vai tratar. É Deus quem vai libertar. Se você é uma pessoa dada à bebida, à prostituição, faz coisas erradas, tem coisas que você não deve falar, irmão, é você e Deus. Se você é uma pessoa verdadeiramente convertida, você vai lá aos pés do Senhor e dizer, Senhor, me liberta desse vício maldito chamado droga, desse vício maldito chamado, aleluia, alcoolismo, desse vício maldito chamado pornografia. É a Ele que nós temos que falar, porque Ele sabe, Deus sabe como tratar. Mas ela consegue ali seduzir Sansão. E diz a palavra que Sansão
3 vezes, né, ela ficou insistindo. 3 vezes me fizeste de tola e não me fizeste saber a verdade sobre onde reside a tua grande força. Como todos os dias, olha, irmão, era todos os dias, ela importunasse com a sua insistência. Ele foi se cansando dia após dia, a ponto de guiar-te a ela, a ponto de se angustiar até a morte. Irmão, todo dia, meu querido, o pecado está diante do meu e dos teus olhos. Todo dia o inimigo tenta nos tirar da presença de Deus. Mas nós temos que resistir. Nós não podemos nos deixar seduzir pelas coisas do mundo. Sansão se deixou seduzir o seu coração pelas palavras doces do coração que saía da boca de Dalila. Cuidado, meu irmão, com as palavras doces que o mundo tem falado a teus ouvidos. Talvez alguém jovem, moça, rapaz, senhor, senhora, alguém tenha dito: não, cara, isso não vai acontecer, é só um traguinho, é só uma puxada, olha só aquela parada, você vai ser o cara. Cuidado, meu querido, com as palavras doces que o mundo oferece, que os seus amigos, que aqueles que, entre aspas, se diz seu amigo, te convida, porque você pode cair no laço. Cuidado com aquilo, como nós usamos o nosso celular, o nosso computador. Nós temos que ter cuidado, porque essas coisas podem seduzir teu coração, e quando você não prestar atenção, meu querido, você está vencido, seduzido, porque é todo dia, meu querido, você abre o celular, o notebook, e todo dia vem mensagens, é alguém falando, talvez dizendo: olha, é só uma olhadinha, olha, é só isso, olha, você vai enriquecer, é só você fazer isso, é só você fazer aquilo. É todo dia. E diz a palavra que ela, de tanto insistir, Sansão chegou a ponto de se angustiar até a morte. Isso já lhe estava causando um mal interior profundo na alma de Sansão, porque ela ficava todo dia martelando, e aquilo já estava dominando a alma de Sansão, diz a palavra, angustiando a ponto até a morte. Sansão já não aguentava mais. Talvez tenha algo que te incomode, você já está aí tentando, meu querido, alguém já está nos teus ouvidos: olha, vai lá, talvez você, jovem rapaz, você casado dentro da igreja, talvez o inimigo já esteja há muito tempo martelando no teu coração. Eita Jesus, martelando, dizendo para você: não, vai lá, tua esposa não vai saber não, vai lá, olha, aquela moça é bonita, olha, você vai ter uma noite maravilhosa de prazer. Talvez isso já tenha chegado a angustiar teu coração a ponto de você dizer para Deus: não aguento mais. Porque o inimigo, irmão, ele é todo dia tentando nos tirar da presença de Deus, é todo dia colocando diante dos teus olhos os pratos que aparentemente são bonitos por fora, mas por dentro, depois que você come, vem aquele mal, vem aquela indigestão, meu querido. Cuidado, aleluia. Como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? A palavra de Deus diz que aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Meu amigo, cuidado com o teu coração. Eu pergunto para você: teu coração está em Deus? Teu coração está no Senhor? Teu coração está na palavra de Deus? Guarda teu coração, meu querido. Guarda teu coração na palavra de Deus.
Não deixa o mundo seduzir teu coração. Não deixa o mundo, aleluia, conquistar o teu ser. Não deixa esse ego te vencer. Não deixa este mal te dominar, mas vence o mal pelo nome de Jesus. E no verso 2, aliás, no verso 16 diz: todos os dias ela o importunava com sua insistência. Meu irmão, o inimigo, ele está aí, todo dia, insistindo para você dar lugar para ele, todo dia, para você ser dominado, subjugado por ele. E diz mais no verso 16: e ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se. Meu irmão, não deixa o inimigo te cansar, mas vence, aleluia, esse cansaço pelo poder da palavra de Deus, orando, buscando a Deus todo dia, confessando a Deus as tuas fraquezas. É assim que a gente vai vencer a Deus, confessando a Deus a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa dependência dele, dizer para ele que nós não temos força se ele não estiver segurando nossa mão, nos ajudando. Porque todo dia o inimigo vai tentar te seduzir. E Sansão, por deixar-se seduzir, meu querido, por ele não guardar o seu coração no Senhor, na palavra do Senhor, por ele não obedecer a palavra de Deus. E aí eu digo para você, cuidado com aquilo onde o teu coração está apegado. Aonde é que teu coração está apegado? Teu coração está apegado no celular, teu coração está apegado no notebook, teu coração está apegado nas redes sociais, teu coração está apegado na internet da vida. Aonde teu coração está apegado? Outra coisa, a fraqueza espiritual, sem a presença de Deus. Sansão, agora desprovido da presença de Deus, veio a fraqueza espiritual. E ele então, meu querido, sem a presença de Deus, você vai ver isso no verso 20, que diz: entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. Veja o pecado, o Espírito Santo, meu querido, ele não habita em um coração sujo, em uma vida que está na prática do pecado. A Bíblia diz que que o Senhor se retirou dele. Meu querido, nós temos que ter cuidado para que a presença de Deus, o Espírito Santo, não se retire da nossa vida, porque se ele se retirar da minha e da sua vida, nós vamos ficar vulneráveis às obras do mundo. Temos que guardar o nosso coração no Senhor e pedir, estar sempre pedindo perdão a Deus. Isso também fala de dormência espiritual. Se você dormir espiritualmente, o inimigo, irmão, vai te laçar. E diz também que Sansão foi preso. Preso, irmão. Preso, amarrado. E quantos são os irmãos que estão presos espiritualmente? Ainda estão presos, escravos do pecado. São instrumento ainda de Satanás, que praticam obras más. Mas nesta manhã eu quero dizer para você que em Jesus Cristo você pode se libertar. Sabe por quê? Porque Jesus já cumpriu, aleluia, o que tinha que fazer lá na cruz do Calvário. Ele derramou a sua vida, ele derramou o seu sangue, ele morreu por mim e por você. Aleluia, ele pagou o preço, meu irmão. Aleluia, você tem que tomar posse desta palavra e se libertar em Cristo Jesus, porque ele já pagou o preço por você, para que você não seja mais escravo do pecado, escravo de Satanás. Aleluia.
Sansão ficou preso, cego agora. Quantos estão cegos espiritualmente? Sansão ficou cego. Eles ali colocaram uma chapa quente de frente dos olhos da pupila de Sansão, e Sansão então perde a visão. Quantos são aquelas que estão aí cego, em cima de um púlpito, uma liderança cega, que não consegue mais ter uma visão espiritual, só enxerga agora aqui, bem pequenino, já não tem uma visão de águia, já não tem uma visão espiritual, aleluia, perderam o rumo, a direção, aleluia. E diz a palavra de Deus que Sansão foi amarrado, aleluia. Meu irmão, quantos estão aí, meu irmão, andando em círculo? Diz que Sansão foi amarrado, furaram os olhos dele, cego fisicamente, mas hoje, trazendo para o dia de hoje, quantos estão numa cegueira espiritual? Aleluia. Diz que também Sansão foi amarrado e com 2 algemas de bronze o fizeram girar um moinho em um cárcere. Meu irmão, moinho, você girando. Quantos estão ali, olha, girando em círculo? Quantos estão andando em círculo, estão fora do caminho do Senhor? Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero dizer para você que existe um caminho, aleluia, que te conduz ao céu. Jesus disse: eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, escolhe. Escolhe a vida, meu querido. Mas muitos estão como Sansão, andando em círculo, não conseguem achar o caminho, estão perdidos. Mas agora também, meu querido, nessa mensagem, eu quero dizer que eu vejo a misericórdia do Senhor. Sansão, ao recobrar, perceber ali que o seu cabelo crescera. Mas eu quero dizer que a força de Sansão não estava no cabelo, mas estava na obediência, na palavra, nos estatutos, nos decretos do Senhor. Haja vista que quando ele desobedece, aleluia, a palavra de Deus, tudo aquilo que o Senhor tinha falado, ele então vai perdendo a presença do Espírito Santo, que outrora estava na vida dele. Mas agora Sansão, ele clama ao Senhor. Ele pede, aleluia, que o Senhor restaure a sua vista, que o Senhor restaure a sua força e permita ali que ele mate os filisteus. E ele diz: olha, restaure a minha força, aleluia, aleluia. E ele pede para alguém guiar ele até as colunas, e ele diz que eu morra com os filisteus. Louvado seja Deus, meu querido. Eu quero dizer para você que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Sabe por que eu e você ainda estamos aqui de pé nessa terra? É porque Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida. E sabe qual é este propósito, meu querido? É de levar a palavra de Deus a todos a quantos querem ouvir, as pessoas que ainda estão nessa terra. Essa é o propósito de Deus na nossa vida, de anunciar o evangelho da salvação. O propósito de Sansão, a qual ele foi escolhido aqui, era para exterminar os filisteus que estavam oprimindo o povo de Deus. E agora Sansão ali, em meio a um ambiente que estava toda a liderança dos filisteus, os reis, aleluia, todos estavam ali reunidos naquela festa. Sansão então pede, aleluia, eles deram uma festa para glorificar os deuses dele, aleluia, e aí eles levam Sansão para tentar humilhar o Deus de Sansão, para tentar humilhar Sansão, mas Sansão pede, aleluia, para que ele possa estar ali, como o coração cheio de júbilo, gritavam: traz o Sansão para que possamos nos divertir com ele, aleluia. Aquelas pessoas, aqueles reis ali filisteus, todo o povo estava ali reunido e eles queriam zombar de Sansão, eles queriam zombar de Deus, e eles pediram: traz agora Sansão, aleluia, para que a gente possa zombar dele, aleluia. O inimigo, meu querido, muitas das vezes ele tenta nos tirar da presença de Deus, sabe para quê? Para zombar da nossa vida, para zombar de nós. Muitas das vezes o inimigo olha
para você e não dá nada e começa a zombar de você, porque você, aleluia, busca a presença de Deus, porque você ora e às vezes você não vê nada acontecendo, nenhuma melhora na sua vida em termos espirituais ou até material, e você às vezes se deixa angustiar e as pessoas começam a zombar. Que crente é esse que é derrotado? Mas eu quero dizer para você que esse não é o método de se medir um cristão, porque o cristão, um filho de Deus, aquele que é servo do Senhor, ele é medido pelo fruto se conhecereis, aleluia, a árvore. Sansão agora, em meio ali, aquelas pessoas, Sansão pede ao jovem que está ali que guie Sansão e coloca as suas mãos ali naquelas colunas. Sansão, aleluia, quando está ali com as mãos naquela coluna, ele se dirige a Deus, ele diz assim para o Senhor, aleluia, ele diz assim para Deus, louvado seja Deus. A casa de Dagon, né, era a casa ali, o templo que eles estavam reunidos ali, né, zombando, querendo escarnecer de Sansão. Em um certo momento, Sansão ergue um clamor ao Senhor, aleluia. Sansão agora naquela situação, ele ergue um clamor a Deus, oh aleluia. Soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me as forças só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. E diz a palavra que Deus restitui a força de Sansão, e diz a palavra que Sansão matou mais do que a sua vida em qual ele estava em vida. Muitos morreram ali, Sansão morreu fisicamente, mas eu creio, meu querido, que ao se arrepender, ele também conquistou a vida eterna. Eu não sei como vai a sua vida, mas eu quero te dizer para você, se você se arrepender, aleluia, Deus, ele é misericordioso para te restituir a vida espiritual, uma comunhão com ele. Oh, louvado seja Deus. Deus deseja, meu irmão, melhor para você. Deus deseja te salvar. É por isso que ele é misericordioso com você e comigo. É por isso que ele é misericordioso com a humanidade, porque ele dá tempo ao homem, para o homem se arrepender dos seus pecados, das suas mazelas e se voltar para Deus. Sansão, neste momento a qual ele estava ali diante de toda aquela festança, aqueles reis, agora ele chega diante do Senhor e faz um clamor a Deus, pedindo que Deus restitua a força dele, para que ele possa derrubar aquelas colinas e matar aqueles filisteus. E ele diz que eu morra junto, aleluia. Ele pode ter morrido fisicamente, aleluia, com aqueles filisteus, mas ele conseguiu a salvação, porque eu creio que esse clamor de Sansão, aleluia, tocou o coração de Deus. E Sansão, então, meu querido amado irmão, ele mata aqueles filisteus. É necessário arrependimento, é necessário se voltar para Deus, irmão. Os dias são maus, mas enquanto a vida é esperança. Sansão ainda estava com vida quando clamou ao Senhor, e ele derrotou. Para muitos talvez Sansão tenha sido derrotado, mas aos olhos de Deus Sansão foi vitorioso. Louvado seja Deus, porque ele cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dele. Amém? Que nós possamos, irmão, nos voltar para Cristo enquanto estamos com vida, nos arrepender das mazelas do mundo e pedir a Deus: me ajuda, Senhor, me ajuda a colocar o meu coração no Senhor. Não deixa o meu coração se voltar para outras coisas, não deixa eu dormir o sono espiritual, não deixa eu ser seduzido por palavras ou qualquer coisa, mulheres dessa terra, mas me ajuda, Senhor, a estar em Ti todos os dias, em nome de Jesus. Amém, meu querido. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe você. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai eterno, aqui estamos nesta manhã de domingo, Senhor, na Tua presença, Pai, não porque somos merecedores de nada, mas pelo contrário,
porque somos fracos, somos pequeninos, somos falhos, somos pessoas, meu Pai, que meros mortais que carecem da tua ajuda. Por isso, Pai, neste momento alcança esse irmão, essa irmã, este homem, esta mulher, esta pessoa que está ouvindo, que vai ouvir e que está ouvindo este vídeo. Alcança, meu Pai, em nome de Jesus, traz libertação, desperta do sono espiritual, dá a força necessária que essa pessoa precisa para se manter de pé. Não deixa que ela seja seduzida pelas coisas deste mundo, em nome de Jesus, mas nos ajuda, Pai Santo, a estar no Senhor, nos liberta do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, daqueles que nos olham, meu Pai, com maus olhos, daqueles que desejam a nossa queda, a nossa ruína, em nome de Jesus Cristo. Deus, acampa lá e chocoma na bassurianda, Pai, os teus anjos aqui, em cada cômodo da casa onde eu resido. Guarda a minha esposa, minhas filhas. Ó Senhor, repreenda todo mal olhado, todo olho grande, todo olho gordo. Livra-nos dos homens sanguinários que está debaixo desse céu, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, alcança também essa vida que está aí, meu Pai. Liberta de todo o mal. Toma o nosso Brasil em tuas mãos. Livra o Brasil de toda ação maligna. Liberta o Brasil, meu Senhor, das coisas que não te agradam. Vai visitando cada alma, cada pessoa, meu Pai, necessitada de ti. Dá força a esse homem, a esta mulher, a esta criança, a este jovem, para vencer o mundo, meu Pai. Levanta homens e mulheres que queiram fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus abençoe você. Que Deus derrame da sua graça sobre você e sua família, em nome de Jesus. Se inscreva no meu canal, dê o seu like e nos ajude a levar a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. A Ele a honra, a glória e toda a majestade. Amém. Glória a Deus.